Bom, eu me formei em engenheiro civil em Londrina, né? Há mais de 50 anos atrás. E vim para Cascavel há mais de 50 anos também e vim construir a TV Tarobá. Vim como funcionário de uma empresa de Londrina e quando terminei a obra da TV Tarobá, resolvi aqui fixar a residência, né? E começar a JL. A JL já tem 47 anos e eu estou em Cascavel há mais de 50 anos. Quando eu cheguei em Cascavel, a cidade tinha próximo aí de 60, 70 mil habitantes, né? Era uma cidade quase sem asfalto nenhum. Nós tínhamos aqui asfalto apenas na Brasil e na paralela na Rio Grande do Sul e Paraná, por aí. E eu, como sou da área de engenharia, eu percebi naquele momento que nós estávamos vivendo o ciclo da soja, né? Onde os fazendeiros, as pessoas que lidavam com soja, começaram a atualizar suas casas, porque as primeiras casas em Cascavel eram casas de madeira. Então, todas essas famílias tradicionais começaram a fazer umas casas mais confortáveis, casas melhores, e foi nesse momento que eu estava em Cascavel e comecei a empresa e peguei esse momento e construí a maioria das casas das famílias antigas de Cascavel, os Bresolinhos, Canagata, e por aí afora. São pessoas que atualizaram suas casas e a JL começou exatamente nesse momento de Cascavel. Era uma época que tinham poucos engenheiros, construtoras também eram muito poucas que tinham, algumas que vieram e foram embora, e eu aqui fixei a minha família e desde então não saí mais daqui. Quando eu iniciei, assim, é bom lembrar, aqui existia uma lenda de que não podia fazer prédios nem construções mais altas porque afundava. Isso devido, assim, muitas pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, de regiões com solo mais firme, chegaram aqui, começaram a fazer umas construções mais altas e tinham problemas. Inclusive teve aí alguma coisa nesse sentido. E eu comecei a fazer fundações com estaca Strauss, né, que permitia fazer obras mais altas, e com isso eu iniciei a JL. Eu iniciei a JL fazendo essas fundações, né, e num primeiro momento era eu e uma secretária. A construtora JL começou assim. Eu costumo dizer que eu tinha um Fusca velho, vendi e com esse dinheiro eu comprei uma betoneira e comecei a empilhar tijolo. Comecei a fazer essas casas que eu te disse, né? E a partir daí, então, a JL foi crescendo a cada dia mais, junto com a cidade, né? E, assim, qual que foi o grande diferencial nosso na época? Foi a credibilidade. Nós passamos credibilidade, porque era uma área muito sensível nessa época, né, de outras empresas terem passado por aqui e criado alguns problemas. E então a JL passou a ter credibilidade desde aquela época. E hoje o que a gente preserva durante esses 50 anos é essa confiança, credibilidade com nossos amigos e clientes. O cenário transformou substancialmente, né? Vamos dizer, a nossa cidade é uma cidade assim pujante, né? Uma cidade dinâmica, uma cidade que cresce a cada dia. E durante esse período todo, assim, nós tivemos uma participação assim interessante na cidade, porque nós construímos aqui o Paço Municipal, nós construímos o Hospital Regional, construímos o UniOeste, construímos muitas escolas, muitas, até pontes nós construímos delegacias. Praticamente a gente construiu uma cidade, assim, ajudamos, construímos, prestamos esse serviço para a cidade, né? E essa transformação que houve durante esse período todo foi uma transformação muito rápida, né? Cascavel é uma cidade jovem, aonde ela está totalmente atualizada, né? Hoje ela vem se atualizando a cada dia. Essa administração que nós estamos vivendo hoje, eu acho que ela é uma administração única, é uma administração fantástica a nível nacional. Você pode andar o Brasil inteiro. Hoje a JL constrói de norte a sul
e nós não encontramos em nenhuma outra região uma cidade tão pujante como a nossa e tão eficaz no sentido de incentivar as empresas a crescerem aqui. Então, Cascavel, assim, ela está muito acima da média. Eu acho que desde o início dela, né, até hoje, ela vem com esse dinamismo muito forte. Para você ter uma ideia, aqui, quando eu construí a sede da JL aqui, não tinha Avenida Tancredo. Era uma estradinha que ia para a BR. Nós fizemos esse meio-fio, esse asfalto aqui. Então, essas histórias, assim, parece que foi ontem que isso aconteceu, né? E aí, Cascavel, com isso tudo, ela vem nesse dinamismo e o crescimento dela só tende a cada dia crescer muito mais. Eu me lembro do primeiro prédio que eu fiz em Cascavel, né? As pessoas diziam assim: João, mas você vai arrumar gente para pôr aonde nesse prédio? E era um prédio de 35 apartamentos, né? E aí você imagina, de lá para cá, né, a quantia de prédios que existe na cidade. Nós temos orgulho de sempre dizer que talvez a metade nós tivemos a participação de fazer esses empreendimentos, sempre diferenciado, ajudando a cidade a ter uma, uma arquitetura diferente. Quem vem de fora percebe, né, que Cascavel é uma cidade que ela tem, e essas arquiteturas elas são representadas pelos edifícios, pelas obras que existem nela. Então é uma cidade jovem, bonita e dinâmica. Eu tenho um sentimento assim de muito orgulho, né, de ter participado disso, porque hoje é a minha cidade, né? Quer dizer, eu nasci em Presidente Prudente, estado de São Paulo, mas a minha cidade assim de coração, a minha cidade assim que eu criei meus filhos todos nasceram aqui, todos se formaram aqui, engenheiro, advogado, economista, todos eles moram aqui, todos eles trabalham aqui, meus 10 netos estão morando aqui, né, já estudando também engenharia em Cascavel. Eu faço questão de estar aqui com eles todos, então é a nossa cidade e essa sensação é muito boa. Cascavel é uma cidade que ela tem um plano diretor. Eu participei de vários planos diretores do passado, né? E esse plano diretor ele veio conduzindo a cidade a chegar ao ponto que ela está hoje, né? Com esse dinamismo e com essas facilidades todas que a cidade oferece. Então, é uma infraestrutura que, quando eu cheguei aqui, por exemplo, não tinha rede de esgoto. Era um problema seríssimo. Hoje nós estamos aí com 90 e tantos por cento de rede de esgoto na nossa cidade e tal, enfim. Então essa infraestrutura necessária para que a cidade cresça, ela veio vindo junto com o investimento privado. E isso é que resultou na nossa cidade como ela se encontra hoje, né? Então é mais ou menos por aí. A JL hoje é uma empresa que ela empreende no Brasil inteiro. Nós temos obra, eu costumo dizer, do Iapoque ao Chuí, porque nós estamos fazendo obra no Rio Grande do Sul e no Amapá. Então a gente está passando por todos os estados aí, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, são todos os estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, a JL hoje é uma empresa que ela se encontra com escritórios no Brasil inteiro, fazendo empreendimentos, fazendo obras, fazendo estradas, que nós fazemos também. Fizemos o Trevo de Cascavel, que foi um grande orgulho para mim, porque desde que eu cheguei aqui tinha aquele problema do trevo. Então, foi uma obra que a JL fez também para a cidade. Então, assim, é realmente uma cidade que só tem a crescer. Assim, tenho certeza, eu não acho, tenho certeza. Nós continuamos investindo muito aqui, como eu te disse, eu estou no Brasil inteiro e Cascavel é a cidade de todas as que eu estou, é a que mais cresce, é a cidade que mais dá resposta no sentido de você investir e ter retorno, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que ela vai continuar crescendo muito, né? Pelo dinamismo dela, pelas pessoas, pelo povo trabalhador
Cascavel tem um povo trabalhador muito forte. A JL tem 3.500 funcionários, dos quais muitos deles moram aqui, mas acabam fazendo obras nessas regiões aí. Grandes profissionais que aqui tem, até pela forma como o povo daqui trabalha. Então, quando você tem uma cidade com um povo trabalhador, com um dinamismo desse tamanho, e só tem a crescer, não tem como ficar parado. A construção da TV Tarobá, ela foi a minha primeira obra. Eu saí da faculdade e vim construir a TV Tarobá, né? Uma obra, se você for lá hoje, você vai ver que é uma obra de canais de televisão do Brasil, é uma das que tem assim uma tecnologia muito grande em termos construtivos. É uma obra que tem isolamento térmico acústico perfeito, ela tem um isolamento contra a vibração da rua para não movimentar os equipamentos de filmagem, né, que foi feito na época mais de 1 metro de sistema de isolamento de vibração, cabeamento, enfim. É uma obra que foi feita assim, há muitos anos atrás, né, há 50 anos atrás, e que até hoje ela é referência em termos de construção. E para mim foi um grande desafio, porque foi minha primeira obra, né? Mas eu tive na época orientação de muitos técnicos, porque aquele complexo, e no passado era muito mais difícil você fazer um canal de televisão do que hoje, né? Em termos de tecnologia, né? E aquele estúdio que foi feito, então essa parte, aquela torre, a fundação daquela torre foi um desafio na época para a gente fazer também. Então foi uma obra fantástica que está aí, é um símbolo, né, para nós em Cascavel, porque a TV Tarobá, a primeira que chegou aqui e fez um grande trabalho até hoje. Olha, foram muitos momentos, né? Porque em 50 anos você passa por tudo, né? Cascavel nós tivemos, não Cascavel, mas o Brasil, nós passamos aí várias crises ao longo dos 50 anos, né? Cascavel também teve esse problema. Nós tivemos uma época quando, nos anos 90, 90 e poucos, onde teve uma crise muito grande a nível nacional, econômica e tal, e nós tínhamos na época 12 empreendimentos em construção. Nós passamos um ano, ao invés de vender, a gente pegava os apartamentos de volta, porque as pessoas não tinham como pagar. E nessa época eu já tinha assim vários ativos, né, particulares. Eu vendi tudo. Eu brinco sempre que só faltou vender o fogão de casa na época, né? Mas eu vendi tudo, coloquei na empresa, porque foi dali que saiu tudo. Terminei todos os prédios. Nessa época que eu estou te contando, nós éramos em 6 construtoras grandes em Cascavel, só sobrou a nossa, por conta dessa minha atitude de vender o que eu tinha, colocar na empresa, terminei todos os meus prédios e a gente continuou com aquela credibilidade que nós tínhamos desde o início. Então, esse foi um marco assim muito forte, né? Foi um desafio muito grande, mas eu acreditei na cidade e acreditamos também no nosso produto, no nosso trabalho, enfim, isso marcou. Hoje, graças a Deus, nós somos a terceira maior do Brasil. Tudo aquilo que eu vendi lá atrás, eu comprei tudo de novo, né? Então, foi um momento que marcou bastante. É isso, João. Quero agradecer pela sua entrevista, contar um pouquinho pra gente da sua história, da história da JL. Não, imagina, eu que agradeço vocês, né? E de estar deixando aí para o futuro, né? Para as pessoas olharem todas essas histórias e saberem que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Obrigado.